Você já se perguntou o que são os Ofanins? Essas criaturas misteriosas são mencionadas na Bíblia, na visão do profeta Ezequiel. Elas são descritas como seres com 4 faces diferentes: humana, leão, boi e águia. Possuem asas e são capazes de se mover em qualquer direção sem precisar virar. Os Ofanins são seres angelicais, mas seu papel e significado não são totalmente claros. Alguns estudiosos acreditam que eles representam a onisciência de Deus, enquanto outros acreditam que eles representam as 4 criaturas que se movem ao redor do trono de Deus. Neste vídeo, vamos explorar esses seres misteriosos e tentar desvendar seu segredo. Mas antes de começarmos, vamos fazer uma pergunta. Você acredita em anjos? Essa pergunta pode parecer simples, mas ela pode ter um significado profundo. Se você acredita em anjos, então você acredita que existem seres espirituais que estão além do nosso entendimento. Se você não acredita em anjos, então você pode achar a ideia dos Ofanins ainda mais intrigante. Afinal, como podemos explicar criaturas que são tão diferentes de tudo o que conhecemos? Seja qual for sua crença, os Ofanins são seres fascinantes que nos convidam a explorar o mundo além do nosso alcance. Os anjos mais enigmáticos mencionados na Bíblia são os Ofanins. No Antigo Testamento, há 108 referências a anjos. Abraão e Jacó tiveram experiências de intervenção angelical registradas no livro do Gênesis. Moisés também encontrou anjos durante a peregrinação no deserto, conforme descrito no livro do Êxodo. A palavra anjo aparece 32 vezes, no livro da Lei e nos escritos de Moisés. Os anjos de Deus são descritos nas Escrituras como as hostes celestiais. Eles são seres reais, não figuras mitológicas ou conceitos abstratos. Embora não possamos tocá-los, os anjos têm impacto nas pessoas. Eles não podem ser manipulados, mas têm poder para destronar reis. Essas características nos levam aos anjos mais misteriosos da Bíblia, os Ofanins. Quem são os Ofanins? Em hebraico antigo, Ofanim significa rodas. Embora as rodas sejam mencionadas várias vezes no Antigo Testamento, os Ofanins se referem especificamente às rodas presentes no trono de Deus, conforme descrito na visão de Ezequiel. Ezequiel foi um profeta que viveu durante o exílio babilônico, um dos períodos mais difíceis da história de Judá. Sua visão ocorreu quando ele estava no exílio. Deus usou essa visão para iniciar o ministério profético de Ezequiel. A descrição dos Ofanins na visão de Ezequiel é complexa e desafiadora de traduzir. Ezequiel descreveu-os como seres com 4 faces diferentes: humana, leão, boi e águia. Embora tivessem a aparência humana, eles eram seres espirituais não humanos. Possuíam asas e asas humanas sobre elas. Eram capazes de se mover em qualquer direção sem precisar virar. Ezequiel também menciona rodas brilhantes e altas com olhos ao redor de suas bordas. Essa visão revelou a onisciência de Deus, representada pelos múltiplos olhos nas rodas. Os Ofanins estavam constantemente em movimento, seguindo a vontade de Deus. A visão transmitiu a mensagem de que Deus estava presente em todos os lugares e que Ezequiel não estava sozinho, mesmo no exílio. A visão dos Ofanins mostrou o poder e a providência de Deus sempre em ação. Ezequiel foi chamado para ser o porta-voz de Deus e um vigia para os exilados hebreus. Essa visão divina o capacitou a liderar e guiar o povo na direção certa. Em resumo, os Ofanins são os anjos mais misteriosos da Bíblia, mencionados na visão de Ezequiel. Eles são descritos como seres com 4 faces e rodas brilhantes, representando a presença e a ação de Deus. Essa visão de Ezequiel é apenas o começo de uma jornada extraordinária. Ele continua descrevendo a presença de um firmamento brilhante sobre as cabeças dos querubins, onde a voz de Ezequiel é testemunha de uma cena majestosa e impressionante, repleta de símbolos e manifestações divinas. Além dos querubins e das rodas, Ezequiel também descreve a glória de Deus como um trono de safira com a figura de um homem assentado sobre ele. Essa figura humana irradia uma luz intensa e brilhante, como o brilho do metal polido. A visão é tão poderosa que Ezequiel cai de rosto no chão, completamente rendido diante da grandiosidade. Um aspecto fascinante dos seres angelicais presentes na Bíblia são os Ofanins. Eles são descritos como rodas, mas não são meramente objetos mecânicos. Eles são parte de uma visão celestial,
um símbolo da mobilidade e da ação de Deus em todo o universo. Essas rodas estão interligadas aos querubins que estão em constante movimento cumprindo a vontade divina. A visão de Ezequiel nos leva a refletir sobre a natureza misteriosa e complexa dos anjos descritos nas Escrituras. Eles são seres reais, com personalidades e a capacidade de fazer ser influência no mundo físico. Embora não possamos tocá-los ou interagir diretamente com eles, sua presença e ação são reais. Os ofanins, como os anjos em geral, estão além da nossa compreensão plena. Suas formas e funções estão intrinsecamente ligadas ao plano divino, e sua existência aponta para a grandiosidade e o poder de Deus. Esses seres celestiais são mensageiros e executores da vontade divina, desempenhando um papel fundamental na interação entre Deus e a humanidade. A visão proporcionou a Ezequiel um vislumbre do mundo celestial e da glória de Deus. Foi uma experiência transformadora que o capacitou a cumprir sua missão como profeta, transmitindo as palavras e os propósitos divinos. Essa passagem da Bíblia nos convida a contemplar a dimensão espiritual que permeia o universo e reconhecer a presença e a atuação dos anjos em nossa realidade. Embora os ofanins sejam misteriosos, eles nos lembram que somos parte de um plano maior, guiados por forças espirituais da nossa compreensão. Um comentador popular da Bíblia expressou o seguinte a respeito disso: assim como um conjunto de rolamentos de esferas, eles podiam mover-se em qualquer direção sem nenhum mecanismo de direção. Ezequiel capítulo 22, versículo 28. Sobre as cabeças das criaturas viventes havia uma estrutura semelhante a uma expansão, brilhando de forma incrível, como cristal estendido sobre suas cabeças. Sobre essa expansão, as asas deles estavam estendidas, retas, tocando umas nas outras. Cada criatura tinha também duas asas que cobriam o corpo, uma de cada lado. Eu podia ouvir o som das asas, semelhante ao som de muitas águas, como a voz do Todo-Poderoso, como o barulho de uma multidão, como o som de um exército acampado. Quando paravam de voar, eles abaixavam as asas e uma voz vinha de cima da expansão que estava sobre suas cabeças. Sempre que paravam e abaixavam as asas, vinha uma voz de cima da expansão que estava sobre suas cabeças. Acima da expansão havia uma coisa parecida com um trono, de aparência semelhante ao lápis lazuli. E sobre essa coisa parecida com um trono, havia alguém que parecia ser um homem. Do que parecia ser a cintura para cima, ele parecia ser feito de metal brilhante, como se estivesse em chamas. Do que parecia ser a cintura para baixo, ele parecia ser feito de fogo. E havia um brilho ao redor dele. A aparência do arco-íris que aparece nas nuvens em dias chuvosos era semelhante à luz brilhante que circundava essa figura. Essa era a aparência do brilho ao redor da presença do Senhor. Quando vi isso, caí com o rosto no chão e ouvi uma voz falando. Por fim, Ezequiel testemunhou a visão celestial e tentou descrever as imagens e os sons das criaturas. Então, ele percebeu um trono ocupado por alguém que parecia ser um humano, mas cuja aparência era mais semelhante a chamas do que a matéria física. Imagine a glória e o esplendor que havia ali. Em seguida, Ezequiel viu um arco-íris ao redor do trono de Deus. Deus deu a Noé o arco-íris como sinal de promessa após o dilúvio. João viu o arco-íris antes da tempestade. Ezequiel testemunhou um arco-íris em meio à tempestade, que simbolizava a promessa da aliança de Deus e seu poder divino. A mensagem transmitida é sobre o magnífico poder de Deus. Ele estava consolando Ezequiel, assegurando-lhe que ele está no controle e que não há nada além de suas capacidades. O que a onipotência de Deus significa para nós? Nenhum problema ou dificuldade que enfrentamos está além do poder de Deus para resolver. Os anjos são as tropas de ataque que lidam com os oponentes. Eles sempre obtêm a vitória. Os anjos também são mensageiros de Deus, enviados para transmitir suas mensagens aos seres humanos. Eles desempenham um papel vital na comunicação divina e na realização dos planos de Deus. Além disso, os anjos têm a função de proteger e cuidar dos crentes. Eles são enviados por Deus para nos guiar, nos proteger do mal e nos trazer conforto e auxílio. Eles estão constantemente envolvidos em batalhas espirituais, lutando contra as forças malignas que procuram nos prejudicar. Sua presença e intervenção nos asseguram que estamos protegidos e amparados pelo poder divino.
Os anjos também desempenham um papel importante no louvor e adoração a Deus. Eles estão constantemente adorando a Deus. Sua adoração a Deus é incessante e inspiradora. E nós, como seres humanos, somos convidados a nos juntar a eles nesse louvor. Portanto, compreender o papel dos anjos nos ajuda a entender melhor a soberania e o poder de Deus. Eles são testemunhas vivas do magnífico poder divino e da sua intervenção ativa na história humana. Saber que temos anjos ao nosso redor, nos protegendo, guiando e transmitindo as mensagens de Deus, nos traz conforto, segurança e confiança em meio às dificuldades e desafios da vida. No entanto, devemos ter cuidado para não cair na idolatria dos anjos. Embora sejam seres poderosos e espirituais, eles são criaturas de Deus e não devem ser adorados ou colocados em um nível de igualdade com o próprio Deus. Eles são servos de Deus, cumprindo suas ordens e glorificando-o em tudo o que fazem. Em resumo, os anjos são seres espirituais enviados por Deus para cumprir suas tarefas e propósitos na terra. Eles são mensageiros, guerreiros, protetores e adoradores. Sua existência e atuação nos lembram da presença constante de Deus em nossas vidas, do seu poder e cuidado por nós. Portanto, devemos valorizar e agradecer a Deus pela presença e ação dos anjos em nossas vidas.